assentos, para que a gente possa apresentar a Deus um culto racional, digno de louvor e glória. Amém, queridos? Sem mais demora, chamar o pastor Francisco, que trará uma palavra para nós, uma meditação das Escrituras Sagradas, exposição da palavra essa noite, e que o nosso coração se abra para compreender, entender e viver as Escrituras, porque Jesus está voltando e Jesus voltará. Quem crê nisso diz amém. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Boa noite, amada igreja, povo lindo do Senhor Jesus, o Rei da Glória. Todo mundo feliz? Glória a Deus. Queridos, uma noite que o Senhor vai falar conosco, porque Ele é bom, porque Ele tem cuidado de nós, e com certeza o Espírito Santo vai ministrar aos nossos corações, amém? Vamos orar? Amado Deus e Pai, graças te damos, porque o Senhor é bom, porque o seu amor dura para sempre. Senhor Jesus, Rei da Glória, santo, santo, santo é o Senhor. Santo, 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 santo é o Senhor. Jesus, Jesus, que seu Santo Espírito ministre aos nossos corações, que nossos ouvidos estejam abertos para receber a Tua palavra, para ouvir a Tua palavra, que nossos corações sejam receptivos à Tua palavra inerrante. A Tua palavra não erra, não falha, a Tua palavra é eterna, e queremos, Senhor Deus, absorver, conhecer mais essa palavra. Por isso nós te pedimos que seu Santo Espírito ministre aos nossos corações. Oh Jesus, que sua presença seja real aqui em nosso meio, fazendo milagres, prodígios, libertando, curando, salvando. Deus, em nome de Jesus, é o que nós te pedimos nesta noite. Muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito e por tudo que o Senhor há de fazer nesta noite, em nome de Jesus. E em nome de Jesus nós damos ordem agora, se existe algum demônio, alguma hoste espiritual do mal neste ambiente, neste lugar escondido, bata em retirada agora em nome de Jesus. Vai saindo agora em nome de Jesus. Bata em retirada agora toda a hoste espiritual do mal, em nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Meus amados, nós iremos refletir em dois textos nesta noite, e vamos começar aqui em 2 Reis, capítulo 5, que vai falar de Naamã. Quantos conhecem essa história? Amém? É uma história muito conhecida de Naamã, o sírio, né? Então, refletiremos sobre essa passagem bíblica. E a palavra vai dizer assim, 2 Reis, capítulo 5, a partir do versículo 1, nos diz assim: Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era grande homem diante do seu senhor e de muito conceito, porque por ele o Senhor dera vitória à Síria. Era ele herói da guerra, porém leproso. Saíram tropas da Síria e da terra de Israel e levaram cativa uma menina que ficou ao serviço da mulher de Naamã. Disse ela à sua senhora: tomara meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e disse ao seu senhor: assim e assim falou a jovem que é da terra de Israel. Respondeu o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. Ele partiu e levou consigo 10 talentos de prata, 6.000 ciclos de ouro e 10 vestes festivais.
Levou também ao rei de Israel carta que dizia: logo em chegando a ti esta carta, saberás que eu te enviei Naamã, meu servo, para que o cures da sua lepra. Tendo lido o rei de Israel a carta, rasgou as suas vestes e disse: acaso sou Deus com poder de tirar a vida ou dá-la, para que este envie a mim um homem para eu curá-lo de sua lepra? Notai, pois, e vede que procura um pretexto para romper comigo. Ouvindo, porém, Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara as suas vestes, mandou dizer ao rei: por que rasgaste as suas vestes? Deixa-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. Até aí. Meus amados, uma passagem muito conhecida, uma história muito conhecida deste homem chamado Naamã, um chefe do exército da Síria. O interessante aqui que vai dizer que esse homem era um homem de guerra, um homem que era muito prezado pelo seu senhor, ou seja, pelo rei da Síria. Por que ele era prezado? Porque ele era um homem de virtude, um homem de caráter, um homem que sabia guerrear, um homem que defendia a sua pátria com a própria vida. Estava ali esse Naamã. Contudo, esse homem guerreiro, esse homem forte, esse homem que batalhava, que lutava com todas as suas forças, era leproso. E o interessante disso tudo, que nesses dias, Israel passava por situações difíceis, terríveis. Esse rei da Síria, essa nação, essa Síria, tinha combatido contra Israel, tinha levado muita gente cativa, tinha levado muitos despojos, tinha levado as riquezas de Israel. E ali se encontrava esta menina que fora levada cativa com ele, e ela servia a esposa do Naamã, o chefe dos exércitos, o general do rei da Síria. E o interessante disso é que essa jovem, ela procurou ajudar esse homem. Pensa bem, uma jovem que foi tirada do seu lar, da sua pátria mãe, do seu povo, e foi levada para um outro país, cativa, escrava. Mas mesmo assim, essa jovem, ela se preocupou com aquele homem que até então era seu algoz, era um homem que perseguia o seu povo. Ela teve compaixão desse homem, e ela então relata para a esposa do Naamã, a patroa dela, a dona dela, porque escrava tem senhora, tem senhor, então quem estava sobre ela era a senhora dela. E ela vai e fala com a patroa: minha senhora, quem me dera que o meu senhor, o seu esposo, tivesse contato com um homem de Deus que se encontra em Samaria, ele ficaria curado de sua lepra. Queridos, essa palavra também, a palavra do Senhor, diz que nunca é para nós pagarmos mal com o mal, e sim com o bem. E essa jovem conhecia esse princípio, ela conhecia esse princípio bíblico, o coração dela era puro, porque em sã consciência, ela poderia desejar a morte daquele cara, daquele homem, porque entrou na terra dela, levou cativo muitas pessoas, inclusive a ela, mas ela tinha um princípio bíblico, ela tinha princípios, ela temia o Senhor, e ela entendia que se Israel for invadido, fora saqueado, é porque Israel estava devendo, e estava passando
por aqueles dias por chicotadas de Deus, estava sendo açoitada para que se corrigisse, para que voltasse aos princípios e temesse ao Senhor. Ela sabia disso, porque em Israel, todo jovem, todo filho, ele aprende com os pais os caminhos os quais ele deve andar. Ele conhece as Escrituras Sagradas. E essa menina, ela conhecia os princípios de Deus. Então, ela dá esse conselho para a esposa de Naamã. Imediatamente Naamã, a esposa fala com Naamã, e Naamã não perde a oportunidade e vai falar com o rei acerca do que aquela jovem havia falado. Ele creu, ele confiou, ele acreditou que em Israel ele poderia ser curado. Ele não perdeu a oportunidade. E pasme, o rei da Síria entendeu também e acreditou que o general dele poderia ficar curado, e dá logo uma carta para o general, para ele ir até Israel e entregar aquela carta ao rei de Israel. Só que Israel não acreditava mais no Senhor, não se prostrava mais diante do Senhor, não adorava ao Senhor, não servia ao Senhor, mas conhecia as leis. Um país que era idólatra confiava mais em Deus do que aquele povo de dura cerviz, o povo escolhido de Deus. Queridos, quando o rei de Israel recebe essa carta, a palavra aqui é clara, ele protesta, ele fica nervoso, ele fica com medo, achando que era uma cilada. Por quê? Porque ele não acreditava nos profetas de Israel, não acreditava mais na lei, não tinha mais crédito com Deus. E ele rasga as vestes, e ele fica irado. Mas o profeta é informado de que o rei estava com medo, e ele então manda dizer ao rei: por que rasgaste as tuas vestes? Você não confia mais em Deus? Manda ele vir até mim, que eu vou mostrar que existe profeta em Israel, existe homens de Deus em Israel, e o Deus de outrora é o mesmo Deus de hoje, e ele fará por mim milagre. Queridos, o Deus que atuou naqueles dias é o mesmo Deus de hoje, é o Deus que continua operando. Quantos conhecem aqui o final dessa história? Quantos conhecem? Levanta a mão. Glória a Deus, é isso mesmo. O profeta manda aquele homem ir até o Jordão, e ele teve que descer, sinal que a moradia era mais alta, o lugar onde morava o profeta era mais alto do que o rio, porque ele teve que descer até o rio, e lá ele mergulha 7 vezes naquele rio, e é restaurado totalmente a sua saúde. A palavra vai dizer que a pele dele fica como de uma criança, pura, limpa, bonita. Meus queridos, Israel sempre viveu nessa situação, e não é diferente dos dias de hoje, não é diferente dos nossos dias, não é diferente de muitos dos nossos irmãos que no domingo confia, na terça-feira desconfia, na terça-feira bate o desânimo e já não confia mais em Deus. Precisamos crer, precisamos acreditar, precisamos confiar nesse Deus soberano. E interessante que o Senhor Jesus, passado séculos depois,
séculos depois, o Senhor Jesus vai nos falar a respeito disso, que está registrado lá em Lucas capítulo 4. Vamos lá fazer uma visita a Lucas capítulo 4, para nós entendermos mais a respeito dessa história. A partir do versículo 16, vai narrar um fato interessantíssimo, que vai dizer assim, do versículo 16 do capítulo 4 de Lucas: indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Então lhe deram um livro do profeta Isaías, e abrindo o livro achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Queridos, tendo aquele povo de Nazaré, onde era Nazaré? O que significava Nazaré? Nazaré era a cidade de Jesus, era o lugar aonde ele fora criado. Aquele povo, ao ouvir isso da boca do Senhor, dizer no versículo 20, que a partir do 20, que diz que ele, tendo fechado o livro, devolveu o assistente e sentou-se na sinagoga. E tinha todos da sinagoga, assim como vocês estão olhando para mim, eles também olhavam para o Senhor, atentos, e ficavam atentos. Por quê? Porque o que saía da boca do Senhor era com muita autoridade, e eles ficavam pasmos e diziam: não é este aí o filho de José, o carpinteiro, e filho da Maria? Como pode esse homem dizer que é filho de Deus, que a profecia se cumpriu naquele dia através dele? Como que pode isso? Esse cidadão está blasfemando, ele não pode ser o Machir, ele não pode ser esse Messias, ele não pode ser o Filho de Deus, o libertador de Israel. Ele convivia conosco, jogava aqui bola de gude, jogava futebol, brincava de pique-esconde. Como que esse cidadão pode ser o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores? Queridos, muitos pregadores da palavra têm subido nos púlpitos, têm falado da palavra da verdade, mas muitos não dão crédito. Só dão crédito quando tem alguém muito conhecido das mídias sociais, gente de poder aquisitivo grande, de grandes igrejas. Ah, que maravilha, que palavra! A palavra é a mesma. A palavra foi sempre e será sempre a mesma palavra do Senhor. Mas quando é alguém que nós conhecemos, parece que os ouvidos se fecham e não dão crédito à palavra do Senhor. Isso estava acontecendo aqui quando o Senhor abriu aquele livro de Isaías. E eles, pasmados, e o Senhor Jesus, que entendia tudo, que sabia de tudo, começou a falar. Sem dúvida, citar-me-eis este provérbio: médico, cura-te a ti mesmo. Tudo que ouvimos ter-se-á dado em Cafarnaum, faze-o também aqui na tua terra. E prosseguiu, de fato, de fato vos afirmo que nenhum profeta é bem recebido na sua própria terra. Na verdade vos digo que muitas viúvas havia em Israel no tempo de Elias, quando o céu se fechou, por 3 anos e 6 meses, reinando grande fome em toda a terra. E em nenhuma delas foi Elias enviado, senão a uma viúva de Serepta de Sidom. Havia também muitos leprosos em Israel nos dias do profeta Eliseu, e nenhum deles foi purificado, senão Naamã, o Ciro. Todos na sinagoga, ouvindo essas coisas, se encheram de quê? De ira,
de raiva, de revolta, e levantando-se, expulsaram-no da cidade e o levaram até o cimo do monte sobre o qual estava edificada, para de lá o precipitarem abaixo. Por quê que o profeta Eliseu foi enviado para curar Naamã? Porque se tinha tantos leprosos em Israel, e nos dias também dele, aquela viúva do profeta Elias, aquela viúva foi visitada pelo profeta Elias. Por quê? Fé, acreditar, confiar em mesmo as dificuldades, em mesmo as crises, em mesmo a não ter o que comer, sabia que existia um Deus e que por ela zelava e que ia chegar para ela o grande milagre. Ela acreditava, mas como o Ciro, que não conhecia esse Deus, por que foi até ele essa cura, essa salvação? Meus queridos, ao narrar a história, ele diz para o profeta: meu senhor, quando eu entrar no templo de Rimon com o meu senhor, ou seja, com o rei, eu vou ter que me prostrar, porque o rei se apoia em minha mão, e eu terei que me prostrar diante daquele ídolo, mas eu não farei com o meu coração, nem com o meu sentimento, porque eu tenho simplesmente que acompanhar o meu Senhor, porque é meu papel, porque agora eu sei que existe um Deus de Israel, e não há outro Deus, não há outro Deus que não seja poderoso como o de Israel, em todo o universo, em todo o mundo. Deus manda a cura para esse homem, esse alívio, porque ele conhecia o coração daquele homem, que era um coração de fé, um homem que tinha caráter, um homem que ia reconhecê-lo como soberano, como Deus vivo. O rei de Israel conhecia a Torá, foi ensinado dentro dos princípios bíblicos, e em nenhum momento glorificou ao Senhor. Queridos, nós estamos vivendo dias como os dias do profeta Elias e do profeta Eliseu. A tecnologia avança, computadores de última geração, celulares que são máquinas poderosíssimas, são computadores, fazem tudo, foguetes, aviões mais velozes do que a luz, do que o som. Mas, queridos, pessoas são iguais do passado, são iguais no dia de hoje. Os sentimentos, o caráter, é a mesma coisa. A tecnologia, as coisas vão avançando, a ciência vai avançando, o conhecimento vai avançando, mas pessoas são as mesmas, tanto de passado como do presente, e será assim também no futuro. Pessoas sempre serão pessoas, só mudam quando reconhecem o Senhor como soberano, como Deus, como Criador dos céus e da terra. Aí vem um novo ser, uma nova criatura. Se não, continuam tendo as mesmas mazelas, os mesmos problemas. Hoje nós vivemos em termos de pessoas, de gente, de sociedade, a mesma sociedade do passado. Presidentes, governadores, prefeitos,
vereadores, juízes, pasme, preletores, pastores, que falam da palavra, mas não acreditam em Deus. Não acreditam em Deus. Eu espero profundamente que todos que me ouvem nesta noite, não só ouvem, não só conhecem, mas também creem nesse Deus poderoso, que é poderoso para fazer infinitamente, muito mais além daquilo que nós pedimos, pensamos ou esperamos. Esse Deus poderoso, queridos, fato é que os profetas faziam milagres e prodígios naqueles dias, mas o povo de Israel tinha uma cerviz duríssima, a ponto do rei, no capítulo 6 de 2 Reis, dizer, numa situação calamitosa que passava Israel, aquele rei, em vez de pedir orientação ao Senhor, quando Naamã chegou até ele para ser curado, ele, em vez de pedir orientação ao Senhor, em vez de chamar o profeta, ele fica com ira, ele fica irado contra aquela atitude daquele rei, porque ele tem medo, porque ele não confia no Senhor. O rei também, depois que Israel ali ainda passando necessidade, passando fome, duas mulheres, a saber, no capítulo 6, tem uma briga, entram em litígio, porque elas fizeram um acordo que comeriam os seus filhos. Primeiro uma mataria o filho, assariam, fariam churrasco, fariam guisado, sei lá, cozeriam e comeriam, e no outro dia comeria o filho da outra, mas elas simplesmente comeram um filho, chegou no outro dia a outra escondeu o filho e não quis dar para a morte, para alimentá-las, para saciar a fome delas, e elas começaram a brigar. Quem que estava passando? O rei. E ela, meu senhor, entra nesse litígio, entra nessa briga aqui, porque o que está acontecendo? O rei pergunta. Ela, ontem nós fizemos um acordo e hoje ela não quer mais aceitar o acordo, ela está fugindo do acordo, ela não quer dar o filho para que nós o matemos e comamos para saciar a nossa fome. Ou esse rei rasga as vestes, ele rasga as vestes mais uma vez, e diz, sou eu por acaso Deus, que possa saciar a fome, que possa resolver esse problema? Passando por todos esses problemas, aqueles reis maus, eles não se dobravam diante de Deus, mesmo vendo o povo passando fome, o povo passando sede, o povo morrendo, o povo comendo os próprios filhos. Os caras tinham dura cerviz, pessoas de coração duro, não cria, não acreditavam mais no rei, no Deus de Israel. E ele faz uma jura, ele jura, quando ele vê essas duas mulheres brigando para comer o filho, no versículo 6, 2 Reis 6:31, vai dizer assim, disse o rei, assim me faça Deus, o que bem lhe aprouver, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, lhe ficar hoje sobre os seus ombros. Para ele, era melhor matar o profeta do que se render a Deus, do que acreditar em Deus, confiar em Deus, que Deus poderia tirar Israel daquela situação, que poderia prover
alimento, que poderia prover água, que poderia prover o sustento para Israel. Para ele, na mente dele, sabe, era melhor matar o profeta. Ele achava que era o profeta que dizia, vai acontecer tal mal, e acontecia. Vai acontecer uma desgraça, e acontecia. Você vai perder o trono. Eu não posso perder o trono, é melhor matar o profeta. Porque no coração dele, o Todo-Poderoso não tinha entrado. Não tinha entrado. E aquelas pessoas, ali em Lucas, no capítulo 4, fizeram a mesma coisa. O rei queria matar o profeta e o povo queria matar Jesus. Jesus Cristo já tinha feito muitos milagres. E aqui, como nós lemos, que os milagres que ele fez, o povo queria que ele fizesse também ali no meio deles, mas sem acreditar, sem ter fé que ele é o Mashiach, que ele era o Messias. Você não vai fazer os milagres aqui? Então vamos te apedrejar. Acabamos logo contigo. Sabe, Alain, as pessoas de dura serviço são assim. Eles querem eliminar o problema por um atalho. E o atalho ali era matar Jesus, porque para eles o problema era Jesus. Assim como para o rei, o problema era o profeta. O problema ali era Jesus, porque para eles não reconhecer o Senhor Jesus, ele era o quê? Um profano. Ele era um enganador. Então, por não acreditar naquele homem que estava na frente dele como o Messias, era melhor matá-lo, eliminar com o problema. Queridos, só que um homem enviado de Deus, o Senhor protege. E não seria o rei que conseguiria matar o profeta Eliseu. Não seria. Não seria o povo que ia conseguir matar o Senhor Jesus. Não. O Senhor Jesus, para ser morto, ele teve que se entregar por mim e por você. Ele teve que se entregar à morte. Então, o Senhor, quando ele fechou aquele livro, que relatava isso, que o Espírito do Senhor estava sobre ele, que a profecia estava sendo cumprida, era melhor para eles não acreditar. Por quê? Porque o Senhor Jesus era um homem pobre, porque o Senhor Jesus tinha nascido em Nazaré, era de Nazaré, então não poderia vir coisa boa de Nazaré, porque ele era um mentiroso. Então, nenhum profeta tem honra em sua casa, mas eu estou diante de uma igreja, diante de um povo que sabe que o Senhor vive e que o Senhor reina para todo sempre, que Jesus de Nazaré é o mesmo de ontem e de hoje, e que a palavra dele restaura, cura e liberta, e que nós temos fé nesse Deus, porque nós lemos a palavra, porque nós ouvimos a palavra e damos crédito a essa palavra, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Diferentemente, queridos, diferentemente daquele povo que ouvia, mas não cria, Deus está levantando uma geração de verdadeiros adoradores, de que acreditam na palavra do Senhor, de que acreditam nesta Escritura. E você está aqui porque você foi convidado e deu ouvidos ao Espírito Santo.
deu crédito ao Espírito Santo de Deus para vir nesta casa, neste lugar, para receber o seu milagre. Você saiu de longe, você saiu de casa, do conforto de casa, e veio para receber o seu renovo, para receber aquilo que você precisa. Eu não sei o que você precisa, porque o Espírito Santo não revelou a mim o que você precisa, mas Deus sabe de tudo o que você precisa. Ele conhece o seu coração, Ele sonda o seu interior, Ele conhece cada problema que você tem. Naamã se dobrou diante do profeta, mesmo num rio de uma qualidade de águas não boa, como ele mesmo disse, os rios da Síria são mais limpos, são mais límpidos, são mais puros, são mais saudáveis do que todas as águas de Israel. Aqui, hoje, está o Senhor, que é a água da vida, é a água que purifica. Jesus de Nazaré está aqui, a água purificadora. E Ele quer fazer uma limpeza, Ele quer fazer milagres e prodígios no nosso meio. E o mesmo Espírito Santo, nessa hora, conforme a palavra mesmo diz, Ele intercede por mim e por você. Você pode ficar de pé? Você pode dar crédito a essa palavra que está sendo proferida, que está sendo lançada, que Jesus pode te curar, que Jesus pode ajustar, pode resolver os seus problemas, dar cabo ao seu sofrimento. Você confia nisso? Você acredita nisso? Você acredita nisso? Você acredita que Jesus de Nazaré pode salvar os da tua casa, dos que estão cativos, daquela pessoa amiga sua que está doente, que recebeu do médico uma sentença de morte? Você acredita nisso? Como Naamã acreditou, como aquela viúva acreditou que o Senhor podia levar mantimento para ela. Você confia nisso? Você acredita nisso? Põe-se de pé, põe-se de pé. O Senhor quer fazer um grande milagre nessa noite. Eu convido a você a vir aqui na frente, vir aqui à frente. O pastor Júnior vai estar